Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de pré-cálculo. Hoje o nosso assunto vão ser as expressões algébricas, equações e inequações. Gente, eu vou fazer um exemplo, alguns exemplos de cada assunto, porque eu não tenho uma teoria para explicar para vocês, tá? Que é prática. Então a gente vai começar com as expressões algébricas. Gente, então vamos começar com essa expressão aqui. Quando você tem uma expressão algébrica, a primeira coisa que você precisa eliminar são os parênteses, colchetes e chaves, tá? Na ordem que eu falei. E aí você vai analisar então dentro de um parênteses, que é o que a gente tem aqui. Se tivesse multiplicação e divisão, teríamos que fazer primeiro. E aí depois vem somas e subtrações, como estão aparecendo aqui. Porém, aqui tem uma particularidade. Nós temos termos que estão multiplicando variáveis. Então, ó, o 5 está multiplicando o z, a gente não conhece esse z. E o 2 está multiplicando o x, que nós também não conhecemos. Só que z e x são diferentes um do outro. E como eles são diferentes, a gente não pode fazer essa soma aqui. Tá bom? Só poderia somar se tivesse menos 5x e mais 2x. Aí daria, eu poderia somar. Mas nesse caso a gente não pode somar. Se tivesse uma multiplicação ou divisão, daria para ser feito. Mas não, como não tem essas operações aqui, a gente só vai analisar se tem alguma regra de sinais. E quando aconteceria a regra de sinais? Se eu tivesse um sinalzinho fora do parênteses, se eu tivesse um sinal de menos aqui fora do parênteses, aí eu teria que fazer regra de sinais com todos os termos que estão aqui dentro. Como não tem sinal nenhum, significa que o que está na frente do parênteses é o sinal de mais. E com o sinal de mais a gente não precisa fazer regra de sinais. Então, concluindo, o que eu tenho que fazer aqui? Só tenho que eliminar os parênteses. Tirar os parênteses mesmo, reescrever todos os números sem parênteses nenhum. Menos 5z mais 2x menos 6. Só isso. O segundo termo, eu tenho parênteses também, tenho variáveis diferentes dentro do parênteses, não preciso fazer nenhuma soma, nenhuma subtração, não preciso resolver nada. A única coisa que eu vou ter que fazer é uma distributiva. Ó, tá vendo que você tem um mais 3 na frente desse parênteses aí? Então, você vai fazer uma distributiva. Esse mais 3 vai multiplicar todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, ele vai multiplicar o z, o mais 4x e o mais 2. E a gente vai colocar o resultado na frente dessa expressão que nós tiramos do parênteses. Então, começando com mais 3, ó, mais 3 vezes z, mais 3z. Mais 3 vezes 4x, eu multiplico os números e repito a variável. Então, 3 vezes 4 dá 12, isso aqui vai dar 12x. E o mais 3, quando multiplica o mais 2, vai dar mais 6. Então, agora, como eu não tenho mais nenhum parênteses para eliminar, eu vou juntar todos os termos semelhantes. Tá? Nesse caso aqui, eu teria que fazer primeiro multiplicações e divisões. Mas como não tem, só tem soma e subtração, a gente vai direto para agrupar os termos semelhantes. Então, o que tem z aqui? Ó? Menos 5z mais 3z. Então, eu vou juntar esses dois. Ó. Menos 5z com mais 3z. Imagina assim, você devia R$5 na padaria. Você foi lá e pagou 3. Então, você continua devendo 2. Aí, o resultado dessa soma aqui, então, vai ser menos 2z. Depois, eu vou juntar os termos que tem x. Mais 2x com mais 12x. Mais 2x com mais 12x vai dar mais 14x. E, por último, eu vou somar o menos 6 com mais 6. Você devia 6, foi lá e pagou 6. Então, agora você não deve mais nada. Menos 6 com mais 6, então dá 0. Logo, esse é o resultado da nossa expressão algébrica. Menos 2z mais 14x. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo exercício. Então, no próximo exercício, nós já sabemos que para eliminar o parênteses
tenho que fazer a distributiva com os números que estão fora, porque eu não posso juntar o 2x com 1, porque o 2x tem uma incógnita e o 1 não tem uma incógnita. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu vou logo para a distributiva. Ó, 2 terços que multiplica 2x e 2 terços que multiplica menos 1. Vou escrever isso daqui de novo, a multiplicação. O 2 terços, na primeira multiplicação, está multiplicando 2x, e na segunda multiplicação ele multiplica o menos 1, tá? Então, aqui é sempre, eu não falei antes, mas vamos ver isso agora. Você sempre faz o seguinte para multiplicar. Você vai multiplicar, você vai fazer primeiro a regra de sinais, mais com mais, vai dar mais aqui na frente. Eu não coloquei porque é positivo. Aí você vai multiplicar número vezes número, e se tiver outra variável aqui fora, outra letra, aí você vai fazer letra vezes letra. Então, o primeiro caso eu fiz assim, 2 terços vezes 2x, escrevi aqui por extenso. Agora eu vou escrever por extenso a segunda parte. Ó, regra de sinais, mais daqui de fora com menos lá de dentro, vai dar menos. 2 terços vezes 1, então vai ficar 2 terços vezes 1. E no segundo caso, ó, mais com mais aqui de dentro vai dar positivo. 4 terços vezes 2, 4 terços vezes 2, e aqui mais de fora com o menos de dentro vai dar menos 4 terços vezes x. 4 terços vezes x. E agora eu vou fazer a multiplicação, ó. Multiplicação de frações, se vocês se recordam, você vai multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então, aqui eu vou multiplicar direto, ó. 2 vezes 2x dá 4x. O 3 não está multiplicando nada, ó. Quando não tem nada no denominador, é 1. A gente entende como 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Aqui, 2 vezes 1 vai dar 2, então esse termo fica menos 2 terços. O próximo termo é positivo. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 3 também. E o último termo vai ficar menos 4x dividido por 3. 4 vezes x dá 4x, não tem como multiplicar por um número que você não conhece. Agora, o que a gente vai fazer? Juntar os termos semelhantes. Olha lá o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho o termo que multiplica o x, é 4x sobre 3, e menos 4x sobre 3. Então, quando eu juntar os dois, vai dar 0. Logo, eu posso cortar, ó. Posso cancelar. Isso daqui é cancelar os dois. Porque se eu unir, se eu fizer 4x sobre 3 com menos 4x sobre 3, o resultado é 0. E agora, vamos juntar esses outros dois aqui. Quando você vai somar frações, os denominadores devem ser iguais. Aqui eles já estão iguais. Beleza, não precisa tirar MMC. Então, agora é só resolver as operações que estão no numerador. Então, menos 2 com mais 8, menos 2 com mais 8 dá 6. 6 sobre 3, a gente resolve a operação no numerador e repete o denominador. 6 sobre 3 dá para dividir, dá 2. Então, o resultado dessa expressão aqui é 2. Vamos para o próximo. Nesse próximo aqui, a gente tem um termo que é fração e tem um outro termo que está entre parênteses e basta a gente resolver uma regra de sinais. Pessoal, quando aparecer uma expressão no numerador de uma fração e aparecer apenas um denominador, significa que esse denominador é comum a todos os termos da expressão. Tá? Então, ó, o denominador 2 aqui, ele é comum tanto ao termo x quanto ao termo menos 2. Se eu quiser separar esses dois termos, eu vou escrever como x sobre 2 menos 2 sobre 2. Tá? Então, aqui, ó, o denominador é comum aos dois termos. Eu só separei os dois aqui embaixo, tá bom? Então, isso daqui, ó, é igual a isso daqui.
Essas duas coisas aqui são iguais, eu só separei os termos. E agora, o próximo termo eu faço uma regra de sinais, ó. Menos, interprete como tendo 1 aqui, ó. Se eu tiver 1 aqui, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. E menos 1 vezes menos x, ó, menos com menos dá mais. 1 vezes x, x. Isso daqui tá feito. Qual que é o próximo passo agora? Juntar os termos semelhantes. Então, o que eu vou juntar aqui? Eu vou juntar o x sobre 2 com o mais x. E depois eu vou juntar o menos 2 sobre 2, que é 1, né? Com o menos 2. Então, juntando os termos semelhantes, fica x sobre 2 mais x, menos 2 sobre 2, menos 2. Aqui, ó, para eu conseguir somar x sobre 2... Peraí, deixa eu pegar aqui outra cor. Para eu conseguir somar o x sobre 2 mais x, eu vou ter que tirar o MMC. Eu não posso somar uma fração e um número inteiro sem reescrever esses dois termos de tal forma que eles tenham o mesmo denominador. Tá? Então, aqui ó, não aparece denominador, é como se fosse 1. Eu tenho que tirar o MMC de 2 e 1. Aqui eu posso juntar direto esses números, porque ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Tá? Então, o resultado disso aqui, eu vou circular, colocar o resultado. Isso daqui é igual a menos 3. Mas vamos fazer o MMC antes. Então, o MMC de 2 e 1, a gente já sabe que é 2, né? Então, é só reescrever aqui, ó, que fica 2 mais 2. Precisa fazer MMC de todos os termos? Não tem necessidade de fazer de todos os termos. Somente aqueles termos que precisam ser somados e que tenham fração. Então, aqui eu vou fazer, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x dá x. Por que eu botei errado aqui? Deixa eu apagar. Aqui é x. Agora, aqui do outro lado, ó, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes x, 2x. E esse menos 3 aqui é continuação, então eu vou escrever ele aqui na frente, ó, menos 3. Agora que eu tenho os denominadores iguais, eu posso somar os numeradores. E aí eu vou fazer aqui do lado. Então, ó, x mais 2x dá 3x. E eu repito o denominador, que é 2, e escrevo menos 3 na frente. Pronto, acabou o nosso problema. Certinho? Então, temos aí feito 3 exemplos sobre expressões algébricas, e agora a gente vai ver alguns exemplos de equação e outros de inequações. Equações. Gente, equação significa igualdade. Então, eu tenho um lado direito e o lado esquerdo da igualdade, né? Eu tenho um sinal de igual aqui no meio, e isso significa que tudo que eu tenho do lado esquerdo é igual a tudo que eu tenho do lado direito. É como se fosse uma balança, aquelas balanças antigas de prato, você tem um prato de cada lado. Tudo que tem num prato tem a mesma massa de tudo que tem no outro prato. Se eu tiro alguma coisa de um prato, eu tenho que tirar do outro. Se eu coloco alguma coisa num prato, eu tenho que colocar no outro também. Tá? Então, aqui, primeira coisa, como a gente tem um número fora do parênteses multiplicando uma expressão, primeiro a gente vai eliminar os parênteses. Tá? E depois a gente vai juntar os termos semelhantes. Então, eu vou multiplicar aqui primeiro, ó, 2 vezes x e 2 vezes menos 3. 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 3 é menos 6. Sinal de igual eu repito, e aqui do outro lado, ó, 4 vezes 2x dá 8x, e 4 vezes 1 dá 4. Agora, para eu conseguir encontrar o resultado disso,
eu preciso isolar o x, tá? O que é isolar o x? Isolar o x é descobrir qual é o valor que eu tenho que substituir no lugar do x para que o resultado dessa expressão seja exatamente igual ao resultado dessa outra expressão. Então, eu tenho uma expressão de cada lado da igualdade. Quando eu encontro x, eu encontro o valor que torna verdadeira essa afirmação. Então, eu estou afirmando que 2x menos 6 é igual a 8x mais 4. Mas isso só é verdadeiro para um valor de x. E eu tenho que saber qual valor de x é esse. Agora eu vou resolver essa equação. Então, primeiro, eu tenho que isolar x de um lado da igualdade. Geralmente, nós isolamos do lado esquerdo da igualdade. E vamos continuar isolando do lado esquerdo. Então, eu vou manter o 2x aqui. Eu vou manter esse 2x aqui. E eu quero tirar esse 8x e trazer ele para cá. E aí, a gente sempre fala assim, ó, eu vou levar o 8x para lá subtraindo. Por que eu vou levar ele para lá subtraindo? Pensa na balança. A balança, tudo que você coloca de um lado, você tem que colocar do outro. Tudo que você tira de um lado, você tem que tirar do outro. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, esse 2x menos 6, eles vão continuar aqui, só que eu preciso tirar 8x daqui. E se eu tiro 8x de um lado da balança, eu tenho que tirar ele do outro lado da balança também, ó. Por isso que aqui vem o menos 8x. Não é que passa para lá subtraindo, é porque para que esse 8x saia daqui, eu tenho que subtrair a mesma quantidade. Então, 8x, quando eu fizer a conta de 8x menos 8x, isso vai dar zero, só vai sobrar o 4 do lado direito da igualdade. Mas como é uma igualdade, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, se eu tirei 8x daqui, eu tenho que tirar 8x do outro lado também. Tá? Então, esse é o famoso leva para o outro lado com o sinal contrário. Mas ele tem um significado. Então, eu vou escrever aqui até mesmo com essa cor, ó, menos 8x, tá? E, terminar de escrever aqui, igual mais 4 que fica aqui sozinho, porque esse 8x já cancelou com esse menos 8x. Agora, eu vou juntar o 2x com menos 8x, mas tem esse menos 6 aqui, ó. O menos 6 tem que sair daqui. Desse lado, do lado esquerdo, eu só tenho x. Então, esse número sozinho tem que sair do lado esquerdo. Para ele sair daqui, o que eu preciso fazer? Como eu tenho menos 6, para que isso aqui seja anulado, eu preciso somar 6. Então, ó, eu vou colocar mais 6 aqui. Vou fazer com outra cor. Então, aqui, ó, vou ter que colocar mais 6. Esse mais 6 vai anular esse menos 6. Mas tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, aqui eu vou acrescentar 6. Aí, o que sobrou? Desse lado, então, sobrou 2x menos 8x. E do outro lado sobrou 4 mais 6. 2x menos 8x vai dar menos 6x. E 4 mais 6 vai dar 10. Agora, a única coisa que falta é tirar esse menos 6 daqui. Mas não é levar para o outro lado de uma forma diferente. Ó, eu vou escrever ele aqui em cima, só para a gente concluir. Menos 6x é igual a 10. Para eu tirar esse 6 daqui, ó, o 6 está multiplicando. Então, para eu tirar, eu deveria colocar um menos 6 aqui embaixo dividindo. Ó. Daí, o mais 6 cancela com menos 6, sobra só o x. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu coloquei um menos 6 aqui no denominador, do outro lado eu vou colocar um menos 6 também. E aí, o que vai sobrar? X igual a 10 sobre menos 6. Esse sinal de menos, se eu fizer uma regra de sinais com o mais que está na frente do 10, eu fico com um sinal da fração. Então, um sinal na frente da fração, um sinal do termo.
Então, esse mais com menos dá menos, eu fico com menos aqui na frente. Menos 10 sobre 6. É possível simplificar. Eu posso dividir por 2, né? Posso dividir 10 por 2 e posso dividir 6 por 2. Então, o x vai ficar menos 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Menos 5 terços é o resultado. Então, o que significa esse menos 5 terços? Significa que lá na expressão que foi dada no início, se eu pegar esse x e substituir por menos 5 terços, e se eu pegar esse x e substituir por menos 5 terços, eu faço com que esses dois lados sejam exatamente iguais. Então, encontrar o x numa equação é encontrar aquele valor que vai tornar verdadeira essa afirmação que eu dei aqui. Vai dizer que sim, é verdade. 2 vezes menos 5 terços menos 3 é igual a 4 vezes 2 vezes menos 5 terços mais 1. Tá? Então, para tornar isso daqui verdadeiro, eu descubro quanto vale o x, que nesse caso é menos 5 terços. Se eu colocar qualquer número diferente de menos 5 terços, isso daqui já não vai mais ser igual, isso daqui vai ser diferente. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida me perguntem na aula. Vou fazer mais um exercício para a gente treinar. Então, vamos para o próximo exercício aqui. Eu tenho 4a menos 2 dividido por 3 igual a 5a mais 3 dividido por 2. Eu já tinha mostrado para vocês em algum exercício anteriormente que quando você tem dois termos dividido por um mesmo denominador, significa que esse denominador é comum aos dois termos. Então, o 3 é denominador do 4a e é denominador do menos 2 também. Então, eu vou reescrever os dois termos separados. 4a dividido por 3 menos 2 dividido por 3. E do outro lado da igualdade, eu vou fazer primeiro a distributiva. Eu tenho que multiplicar 5a e depois tenho que multiplicar 5 por 3. Então, 5 vezes a dá 5a, mais 5 vezes 3, 15. Tudo isso dividido por 2. Agora, eu posso separar os dois termos também. Aqui não dá para fazer nada, né? Nesse lado aqui da igualdade não dá para fazer nada ainda. Então, eu só vou reescrever. 4a sobre 3, menos 2 sobre 3. Aqui eu separo 5a dividido por 2, mais 15 dividido por 2. Agora, eu preciso juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho que juntar a com a. Eu vou ter que juntar a com a. E depois eu vou ter que juntar o menos 2 terços com o 15 meios aqui. 15 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Esse menos 2 terços, eu vou levar lá para o lado direito da igualdade. E o 5a dividido por 2, eu vou levar lá para o lado esquerdo da igualdade. Eu já expliquei para vocês no exercício anterior que não é passa para um lado com o sinal invertido, passa para o outro com o sinal invertido. Eu expliquei por que inverte o sinal. Agora eu vou pular essa parte de por que inverte o sinal, vou fazer direto da forma como vocês conhecem, tá? Mas vocês já estão cientes do porquê dessa mudança de sinal. Então, aqui vai ficar 4a dividido por 3. O mais 5a, quando vai lá para o outro lado, fica menos 5a sobre 2. E igual o que está do outro lado da igualdade. O que já estava aqui, o 15 sobre 2, permanece positivo. E o menos 2 terços, quando vai para o outro lado da igualdade, ele vai com sinal trocado. Então, mais 2 terços. Agora, para conseguir somar, a gente tem que fazer o MMC. Qual que é o MMC entre 2 e 3? O MMC entre 2 e 3 é 6. Eu vou reescrever aqui em cima para ficar mais fácil para a gente enxergar. Menos 4a sobre 3, menos 5a sobre 2, igual a 15 sobre 2, mais 2 terços. Aqui eu vou reescrever como sendo o denominador 6. Aqui 6
Aqui 6 e aqui 6. Ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8A. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15A. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 15, 45. E 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Como os denominadores são todos iguais, eu posso agora trabalhar os numeradores. Menos A, desculpa, 8A menos 15A. 8A menos 15A vai dar 7A. 7A dividido por 6 igual 45 mais 4, 49 dividido por 6. Pessoal, como a gente tem aqui, ó, 6 de cada lado da igualdade no denominador, né? 6 em cada denominador de cada lado da igualdade, ó, como tá aqui. Aqui eu tenho 6 aqui também. Eu posso cancelar os dois, tá? Mas por que eu vou cancelar os dois? Porque olha só, se eu pegar esse 6 que está aqui no denominador e levar ele para o outro lado da igualdade, ele vai para o numerador. Então, fica 7A igual a 49 dividido por 6, e o 6 que estava aqui dividindo foi multiplicando. Quando eu tenho uma multiplicação e eu tenho um número que aparece no numerador e no denominador, eu posso cancelar os dois, né? Na verdade, eu estou dividindo. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, quando aparece aqui em cima, eu já poderia ter feito isso. Eu já poderia ter cancelado todos os denominadores, porque quando você tem denominadores iguais dos dois lados da igualdade em todos os termos, vai chegar nessa situação aqui que eu mostrei. Tá? Então, se você tiver denominadores iguais em todos os termos dos dois lados da igualdade, você pode cancelar os denominadores. Se tiver um termo faltando, aí não dá. Aí não dá para fazer isso, tá? Então, tem que ser todos os termos sem nenhuma exceção. Então, agora continuando, eu fiquei com 7A igual a 49. 7A igual a 49. Vou fazer aqui em cima. E se eu isolar o A, o 7 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, então fica A igual a 49 dividido por 7. 49 dividido por 7 é 7. Então, 7 é o número que, se eu substituir no lugar do A, nesse termo e nesse termo, eu vou fazer com que esses dois termos sejam iguais. Ou seja, eu vou validar a expressão. Tá? Então, eu vou validar a expressão quando eu encontrar o valor da incógnita. Vamos para o próximo. Agora, eu vou fazer um exemplo de inequação. A inequação, ela é muito parecida com uma equação, só que ela não fala de uma igualdade, ela fala de uma desigualdade, né? Então, aqui é o seguinte, eu tenho que encontrar qual é o valor de x que vai tornar essa expressão verdadeira. Essa expressão está dizendo o seguinte, tudo que está do lado esquerdo da igualdade é menor ou é igual a tudo que está do lado direito. Tá? Ele pode ser igual, mas ele pode ser menor também. Então, aqui a gente vai encontrar não só um valor, mas uma faixa de valores. Então, vamos resolver aqui para a gente ver como é que vai ficar. Ó, mesmíssima coisa do que nós tínhamos feito anteriormente. Uma distributiva. O 2 multiplica o x e o 2 multiplica 1. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Menor ou igual. Do outro lado, o 4 está multiplicando o x e o menos 1. Então, 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, eu preciso juntar os termos semelhantes, o procedimento é o mesmo. Então, eu vou deixar 2x aqui, e o mais 4x vai para o outro lado da igualdade como sendo menos 4x. Menor ou igual, o menos 4 já estava aqui, permanece,
E o mais 2, quando vai para o outro lado da igualdade, fica menos 2. Nossa, errei feio aqui agora, hein? Aqui. Mais 2 vai para o outro lado da igualdade, fica menos 2. Agora eu vou resolver. Então, 2x com menos 4x vai dar menos 2x. Sinal de menor ou igual eu repito. E aqui, menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Aqui tem uma particularidade. Aqui eu não posso simplesmente pegar o menos 2 e levar para o outro lado dividindo. Toda vez que você conseguir ter um termo só de cada lado, então eu isolei um termo. Próximo passo é tirar o número que está acompanhando o x e deixar o x sozinho. Então, quando você chegou nesse ponto aqui, que você tem um termo isolado de cada lado, se o termo que está acompanhando o x for negativo, você vai ter que multiplicar tudo por menos 1 antes de prosseguir. Então, aqui eu vou multiplicar o termo inteiro por menos 1 antes de prosseguir. Quando você multiplica por menos 1, você inverte todos os sinais. Então, esse sinal negativo fica positivo. Aí, aqui eu vou ter 2x. O menos 6 vira mais 6. Mas o sinal da desigualdade também tem que ser invertido. Então, aqui, se fosse na igualdade, eu multiplicasse por menos 1, o sinal de igual não mudaria. Mas na desigualdade, o sinal tem que ser invertido também. Então, aqui eu tenho o sinal de menor ou igual, vou ter que mudar para um sinal de maior ou igual, tá? Então, o sinal inverte também. Multiplica por menos 1, deixa eu colocar aqui uma observação. Inverte o sinal da desigualdade. Então, eu tenho que fazer isso antes de isolar o x para não correr o risco de passar batido e eu não enxergar isso, tá? Agora, por fim, a gente pega o 2 que estava multiplicando e leva dividindo. Então, vai ficar x maior ou igual a 6 dividido por 2, x maior ou igual a 3. Isso significa que, para que essa desigualdade que foi dada seja verdadeira, então, para que isso aqui seja verdadeiro, é necessário que x seja um número igual ou maior que 3. Então, de 3 para cima. 3, 3,1, 3,2, 3,5, 4, 5, 10, 50, 1000. Qualquer número acima de 3 ou igual a 3 vai satisfazer essa desigualdade. Se for um número menor, aí não satisfaz essa desigualdade. Certinho? Vamos para o último aqui. O último exercício, exemplo, né, sobre desigualdade. 6x mais 8 maior que 3x mais 11. Então, de novo, a gente só vai juntar os termos semelhantes. 6x vai ficar aqui, o mais 3x vem para cá, menos 3x. O sinal de maior eu repito. Aqui o 11 já estava, depois do sinal ele permanece mais 11. E o mais 8, quando vai para o outro lado, inverte o sinal o sinal do número, que é menos 8. 6x menos 3x dá mais 3x. 11 menos 8 dá 3 também. Isolando o x, o 3 que estava multiplicando vai dividindo. 3 dividido por 3, x é maior do que 1 e acabou o nosso problema. Certinho? Se tiverem mais dúvidas, eu peço que perguntem durante a aula e até já!